Alexandre. Se tem uma figura que eu não consigo parar de falar, é do Alexandre. E ontem eu cobri aqui no programa o racha do Supremo Tribunal Federal e falei que parece que nem todos estão dispostos a afundar com o Alexandre no barco dele. A nossa aposta é que tem gente que vai querer salvar a própria pele. E isso evidencia algo que há um tempo era visto como quase sendo impossível. E eu acredito nisso, que o regime do pseudo-juiz Alexandre de Moraes está se fragilizando. O Brasil ainda está num momento de digerir as tarifas, tá? E agora vieram as sanções em cima dos ministros do STF e dos seus familiares, sanções de visto. Isso ainda está acontecendo, o Brasil ainda não digeriu isso completamente, as peças estão caindo no seu lugar, o abalo sísmico foi muito grande, ainda tem gente que está em estado de negação a respeito, por exemplo, da efetivação das tarifas de 50% no dia 1º de agosto. Eu falei aqui na semana passada, lembra das fases do luto? Tem gente que ainda está presa na fase da negação, tentando acreditar que não tem nada acontecendo. Mas eu digo que depois da negação a gente já vai entrar e está entrando na fase da aceitação. Depois da aceitação, já tem gente que está começando a vir para a fase da barganha. Isso tem feito com que o Alexandre crie uma certa má vontade do establishment. Ele fica numa espécie de sinuca de bico, porque ele só consegue funcionar dobrando a aposta. Mas já é visível que pelo menos uma parte do sistema está um pouco de saco cheio de dobrar a aposta, de ver o Alexandre dobrar a aposta e pagar as consequências junto com ele. Tipo aquele negócio do Leônidas, tu fica arrumando essas tretas, para de arrumar essas tretas, Leônidas. Né? Acho que é do Porta dos Fundos. Ô, Leônidas, vai arrumar essas tretas aí sozinho, pô. Vem meter a gente nessa história, não. Você é tipo aquele teu amigo que enchia a cara e ficava... Eu sou do Rio de Janeiro, da década de 90. Então, porra, eu sou o pacote completo, né? Jiu-jitsu, Rio de Janeiro, década de 90, Pit Boy, os Grace, aquela porra toda. Então, se você não sabe o que é, os cariocas sabem. Sempre tinha um amigo que ficava doidão e virava porradeiro no meio da balada com os caras que eram muito mais fortes que a gente. Aí você tinha que ir lá e defender o teu amigo doidão na porradaria contra a gente mais forte. Até que um dia você vira e fala assim, meu irmão, tô cansado de tomar porrada, segura aí, para de beber, pô. Eu diria que isso está ficando claro a partir dessa reportagem, por exemplo, do Valdo Cruz. Valdo Cruz é um porta-voz do regime. Foi burro que nem uma burro assim de... Nossa senhora, tem um jornalista assim que você vê o cara falando assim, caraca, o maluco é muito burro. Mas ele serve, o papel dele que é um porta-voz. O outro é o Camarote. Camarote é muito burro. É uma galera assim que eu juro, eu pagaria um teste de QI para esses caras e daria 50 mil reais para uma instituição de caridade se o QI dos caras desse acima de 105, 107. Tá? Então, para você ser comentarista, deveria ter um QI alto, mas não tem. Então, a matéria da Zebra, os ministros do STF defendem, vejam, ministros do STF defendem prudência no caso Bolsonaro, e avaliam que as medidas necessárias já foram tomadas. Tá bom, Leônidas, porra, para de arrumar essas tretas, cara. Porra, é muito bom ver essas coisas. A reportagem traz que ao mesmo tempo que os ministros tentam demonstrar uma unidade para o público, dizendo que o Alexandre agiu corretamente nas cautelares, lembrem-se, spoiler, não todos os ministros, porque o Fux deu uma porrada negando o voto dele nas cautelares, esses mesmos ministros que estão, não, o Alexandre está mandando bem, destacam que o Alexandre tem que passar a ter mais cuidado para não deixar claro que o Bolsonaro está sofrendo uma violação de direito uma depois da outra. Em outras palavras, eles estão pedindo ao Alexandre para que o Alexandre pare de dobrar a aposta. Eu disse que nós mostramos ontem no programa que o STF já entrou numa de não vamos falar sobre o assunto, não. Isso é uma questão constitucional. Antigamente era Gilmar Mendes tuitando da Alemanha, em inglês e português. Não, um absurdo, nossa democracia, viva o Alexandre de Moraes. O Barroso fazendo carta aberta ao Donald Trump, publicando em jornais, não sei o quê, entrevistas, Flávio Dino ironizando, né? A mesma galera da eleição não se ganha, se toma, perdeu o Mané numa mola, nós derrotamos o bolsonarismo. Cadê Gilmar Mendes? Gilmar Mendes calado, vocês já ouviram isso na vida de vocês? Sumiu. O Barroso, de cara fechada, dizendo que não disse nunca que haverá sempre Paris. Eu nunca disse uma coisa dessa. Mentira. Não, foi um amigo meu que disse. Eu não disse. Fake news. Inquérito para você. Eu levo muito a sério o que está acontecendo. Vamos manter o nosso papel institucional. Não vou. Não é papel do constitucional do Supremo Tribunal comentar o assunto. Vocês pelo menos estão tendo esse gostinho. Eu não sei se a gente vai vencer a guerra, eu acho que vai. Mas pelo menos
que a gente está atirando. Ah, tá. E isso tudo é sem lei Magnitsky. Agora vocês imaginem quando vier a poderosa Magnitsky. E se eu tivesse que apostar, eu apostaria, pelo que os passarinhos me contam, que ela está muito próxima. Muito próxima. Bruno, bota aí pra gente o tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Outro fato que corrobora com esse entendimento, a gente noticiou aqui ontem no programa que nós tivemos a primeira fissura, né, do Supremo Tribunal Federal, com Alexandre de Moraes, com o Fux, etc, etc. E isso fica mais simbólico ainda quando você pega e vê que há menos de um ano, por exemplo, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmava por unanimidade a decisão do Alexandre de suspender o X no Brasil. Então, entendam, aquela decisão era muito mais absurda, mas naquele momento, tudo que o Alexandre de Moraes fizesse era unânime. Agora, not so much. Parece que não. E se essa dissidência foi constatada dentro do Supremo Tribunal Federal, hoje se constata também ela em um lugar que eu considerava improvável, que é a velha mídia. Porque até os veículos oficiais do regime, os grandes defensores e habilitadores do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, começaram a criticar as suas decisões. Não, eu sei que parece absolutamente inacreditável o que eu estou dizendo. Para ninguém falar que eu estou mentindo, eu vou passar aqui para vocês alguns trechos de vídeos dos caras falando isso com todas as letras. Eu vou começar pela Globo News. Aqui, assim, primeiro, logicamente, eu acho que todo mundo concorda que o texto da decisão do ministro Moraes ele é vago o suficiente para permitir interpretações dúbias. Segundo, ele, na prática, e eu acho que a postura que coloca é correta, ela se configura uma censura prévia, sim. Porque tudo hoje é a internet, né? A gente já vive falando, a vida está aqui dentro desse celular, a vida está nas redes sociais, isso é... Peraí. Parou. Aqui. Parou. Chama o VAR. Bota aí. A Globo News está dizendo que tem censura. Volta uns segundos aqui, chama o VAR. Configura uma censura prévia, sim. Vocês ouviram a Globo News dizendo que o Alexandre pratica censura? É tudo, hoje é a internet, né? A gente já vive falando, a vida está aqui dentro desse celular, a vida está nas redes sociais, isso no momento que imaginar que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai dar uma entrevista às 3 só vai sair no jornal do dia seguinte, é pensar com cabeça do século XX, nós estamos no século XXI. Então acho que essa é uma questão que o ministro Alexandre de Moraes, ele acaba dando combustível para o discurso bolsonarista de perseguição. Isso é inegável que isso vai... Cara, porra, eu imagino o cara ter que falar um troço desse e se olhar no espelho depois. Não é que o Alexandre está praticando a perseguição, é que ele está deixando as pessoas saberem que ele está fazendo perseguição. Você não pode, Alexandre de Moraes. Ora, veja, assim vai pegar muito na cara. Da forma como os bolsonaristas se movimentam, acho que teve uma grande mudança para essa decisão e depois, ou seja, o que a gente estava assistindo em relação a como os bolsonaristas estavam meio perdidos sobre como se comportar em relação ao governo Trump, estava a partir da decisão do ministro Moraes, se une o bolsonarismo e fala, é uma perseguição política, só confirma o que a gente vem dizendo. Isso, se isso vai significar mais apoio ao ex-presidente ou não, é uma outra questão, mas isso dá, inegavelmente, combustível a manifestações, como a gente vai ver daqui a pouco na Câmara dos Deputados, dos deputados bolsonaristas, enfim, isso dá... Não, passa adiante, esse foi inacreditável. Ai. O que mais que a gente tem aqui? Não é Globo News. Vamos para outra emissora, vamos para Band. Bota Band aí. Hoje é droga pesada aqui com você. Vamos Band. E eu acho que tem até um Jornal Nacional. Não sei se a gente botou na pauta um Jornal Nacional, porque eu acho que o Jornal Nacional é muito grande. Mas um Jornal Nacional dando porrada no Alexandre de Moraes. Bota Band aí um pouquinho. Porque esse é o momento da gente saborear. É um homem experiente, é um jurista vivido e é um autor consagrado. Uma das obras dele sobre direito constitucional está na 40ª edição. Não dá para aceitar que ele se atrapalhe com a interpretação da Constituição ou com de conceitos básicos como a liberdade de expressão e passa de qualquer limite razoável proibir, abre aspas, transmissões. Band dizendo que o Alexandre viola a liberdade de expressão e passa de qualquer limite razoável. Machos, hein? Retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros. Fecha aspas. Como assim? Se um jornal entrevista Bolsonaro e publica na edição papel, pode. Se jogar a mesma entrevista na rede social do jornal, não pode. Como assim? Não é Bolsonaro quem controla as redes sociais de terceiros. Ele não tem esse poder. Poder que a Constituição não delega a ninguém, nem ao ministro Alexandre de Moraes. Nessa, ele pesou. Pô,
Porra, o cara tem que passar óleo de peroba na cara pra ir lá fazer um editorial desse, meu irmão. O cara derrubou a Jovem Pan, censurou a Jovem Pan o tempo inteiro. O cara tem um monte de jornalista perseguido em tudo que é lugar. Eu não tenho, tô na 8ª rede social. Nessa, o Alexandre derrubou. Não, o negócio de mandar a velhinha que tava fazendo yoga pra prisão no regime fechado, porque tava no Rio de Janeiro, não, mas aí tá tudo certo. Mas agora, Alexandre de Moraes, a Constituição não lhe confere esse poder. Puta merda! Puta merda! Puta merda! O cara senta pra fazer um editorial desse. Na maquiadora, juro pra você, na maquiagem, vocês não sabem, mas antes de entrar na televisão, eu não faço, porque eu devia até fazer. A maquiadora normalmente passa um pozinho e tal. Eu até passava antigamente, hoje em dia eu não passo mais, porque eu tô com a pele tão bonita que eu não preciso mais. Mas um cara desse, eu tenho certeza que a mulher vem com óleo de peroba. E mexe assim, se eu desejo mais óleo de peroba, porque é um negócio inacreditável. Bota o Metrópolis aí, bota o Metrópolis. Mais uma imposição de censura ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E nós aqui no Metrópolis, a gente acabou, obviamente, rapidamente chegando a uma conclusão de que isso também prejudica nós como veículo de comunicação, de que o ministro determina... Ah, no shit, Sherlock. Não, volta aqui. Ora. Parece que temos uma Sherlock Holmes na redação do Metrópolis. É mesmo que censura ia acabar prejudicando a imprensa? Ora, quem poderia imaginar uma coisa dessas? É, assim, inimaginável. Graças à nossa Sherlock Holmes do Metrópolis, nós descobrimos que tem censura no Brasil e que pode prejudicar os veículos de imprensa. Quem poderia imaginar, rapaz? A forma que a gente faça uma entrevista, que a gente publica uma entrevista ou poste qualquer informação que seja. Tá aí, mais um dia que o ministro Alexandre de Moraes, eu ia dizer que ele nos surpreende, mas nem surpreende mais, ele nos surpreende. Obviamente um cerceamento, uma censura, né? Mais uma censura, né? Ah, bom, o Mário Sabino pelo menos melhorzinho, né? Mais um cerceamento, mais uma censura. Muito pitoresca, né? Eu diria, porque ele não, veja, na primeira ordem, que já não faz sentido, né? Era para que o Jair Bolsonaro não utilizasse mais as redes sociais dele. Né? Obviamente já atenta à Constituição, porque o Jair Bolsonaro não está preso, apesar de praticamente estar, né? Não teve prisão decretada, ele não foi condenado. Né? O preso tem a liberdade de expressão, mais limitada. Né? Eu não vou ouvir o Mário Sabino com todo carinho aqui, porque essas pessoas, uma vez eu falei isso pro Pavinato, que eu gosto muito, meu amigo, ele fica dizendo, não, tal coisa viola tal dispositivo da Constituição, tal coisa é inconstitucional por isso ou por aquilo. Eu falo, por vocês de sacanagem, Pavinato? Você faz de conta que ainda tem Constituição no Xandaquistão? Pô, não adianta ficar dizendo, não, viola tal dispositivo. O cara já rasgou a lei, já faz o que ele quiser, pô. O cara vai ser sancionado como violador de direitos humanos internacionalmente. Enquanto isso, os editoriais, não foi só os comentários. É que não dá para separar tudo aqui. Eu não sei se a gente vai ter... Eu quero o Estadão. Estadão. Um caso escandaloso de censura, diz o editorial, Moraes cometeu um abuso. Medidas cautelares foram impostas a Bolsonaro e não a terceiros que, por dever de ofício ou apreço pelo ex-presidente, transmitem suas declarações públicas em veículos de imprensa ou nas redes sociais. Na prática, o STF proibiu Bolsonaro de conceder entrevistas, pois não há mais conteúdo jornalístico que deixe circular pelas redes sociais hoje em dia. O que é isso se não censura prévia? O que é isso se não uma afronta gritante à liberdade constitucional da liberdade de imprensa? Olha o mundo que esses caras estão. Agindo assim, irônica e talvez involuntariamente, Moraes ainda soprou as brasas da própria retórica de perseguição política que Bolsonaro também explora para escamotear a justeza da perseguição. Justeza da perseguição criminal, ora em curso contra ele, de quebra, ainda rasgou a jurisprudência do próprio STF. Ainda continua o Estadão? Ainda continua o Estadão. Lembremos que em 2019, nem a Lula da Silva, na época da Curitiba, Lewandowski, o cacete, Estadão. Porrada no Alexandre do Estadão. O Estadão até que, apesar de chamar de justeza a perseguição contra Bolsonaro, até que já criticou algumas vezes. Mas a Folha de São Paulo é realidade. E a Folha adotou um tom até parecido, dizendo, abre aspas, editorial da Folha de São Paulo. A obsessão censora do ministro Alexandre de Moraes deveria ser inibida. Obsessão censora. Obsessão censora do Alexandre de Moraes deveria ser inibida. Não é que ele é um censor, cometeu crime de responsabilidade. E, pelo amor de Deus, senadores da República, guardem esses editoriais e utilizem isso como prova. Como prova no pedido de censura, de impeachment do ministro. Porque eu quero ver os jornais se recusarem a concordar com os editoriais deles mesmos. Censura é crime de responsabilidade. É abuso de autoridade.
A obsessão censora do ministro Moraes, então, deve ser inibida. Soou como demonstração inútil de força. Soou como a ordem a uma plataforma de rede social nos Estados Unidos para pagar contas de um blogueiro direitista dias depois do Trump ameaçar o Brasil. Blogueiro direitista é que agora eu sou jornalista, segundo a própria Folha. Mas o Rodrigo Constantino, que trabalhou na Veja, na Gazeta do Povo, na Jovem Pan, no Globo... eu tô esquecendo aqui os veículos que o Rodrigo já trabalhou. Tem, sei lá, 10 livros publicados. Ele é um blogueiro direitista. Colunista da Gazeta do Povo. Oeste, um blogueiro direitista. É deste blogueiro direitista que eles estão falando, que eles recusam a dizer o nome. A imposição também por Moraes de um silêncio kafkiano a Jair Bolsonaro tampouco traz qualquer vantagem para o desidrato da aplicação segura da lei penal. Desidrato, bonito isso, hein? Gostei. Desiderato, não sei o que é. Vou anotar aqui para apenas. Desiderato. Da aplicação segura da lei penal. O ex-presidente fica sujeito à prisão mesmo se terceiros, opositores, inclusive, postarem declarações suas nas redes sociais. A imprensa, cuja liberdade consta da carta como colorário do direito do cidadão de se informar, ou seja, não o Rodrigo Constantino, porque o Rodrigo Constantino não é a imprensa. Rodrigo Constantino é blogueiro de ultradireita. Eu, Paulo Figueiredo, até agora que sou jornalista, até poderia ser. Coloca-se a absurda situação de publicar entrevistas com ex-presidente em meios impressos ou em sites, mas não nas redes pelas quais muita gente se informa para não desencadear o encarceramento do entrevistado. E vejam, o Globo. Para finalizar essa coletânea, temos o Globo. O Globo publicou um editorial dizendo: proibir entrevista é indevido e inoportuno. Não chega a ser criminoso, mas é proibido e inoportuno. Diz o editorial do Globo. Há sérios problemas aqui. O primeiro deles é que a imprensa deve ser livre e não pode trabalhar sob cerceamento. Não a Jovem Pan pode. Terça livre, claro. O Constantino não é jornalista, é blogueiro de extrema-direita. O Paulo Figueiredo só virou jornalista essa semana, na época que foi bloqueado não era também. O Guilherme Fiuza já foi colunista da gente, mas não, também não, esse estava tranquilo. O Lacombe trabalhou aqui na Globo também, não, mas o Lacombe não. O Lacombe estava liberado também. A imprensa não deve ser livre e não trabalhar sob cerceamento. O segundo é que, antes de qualquer condenação, continua o editorial, Bolsonaro deve ser livre para dar entrevistas. Medidas cautelares anunciadas para garantir o julgamento de ações penais não podem atropelar os outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Que caraca, o cara escreve um troço desse, velho. O cara escreveu, alguém, um ser humano, foi lá e digitou isso no teclado. E o cara não ficou rindo, se suicidando por dentro. Com essa interpretação, Moraes se nega à sociedade informações que ela tem direito para formar as suas convicções. O cara que retirou trocentos conteúdos do ar nos anos das eleições, dizendo que eram informações verdadeiras, mas que poderiam levar o leitor a conclusões falsas. E é sério, Globo, que agora que vocês acham que a sociedade não vai ter acesso às informações a qual ela tem direito? Meu Deus do céu! Agora! Vocês achavam que a censura ia acabar no Oswaldo Scroc, no Alan dos Santos, no Paulo Figueiredo, no Constantino, no Monarca, no Fiuza? Vocês não acham que não ia chegar em vocês? Meu ponto nessa história não é nem esse. Meu ponto nessa história, agradeço aí os 80 mil pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show hoje. Peço a vocês que percam um segundo aí, clicando no like e compartilhando, apertando o botão do repost no X. Mas o meu ponto na história não é nem esse. O meu ponto na história é o seguinte: vocês estão vendo Globo News, Band Metrópolis, Estadão, Folha de São Paulo, Globo e todos os veículos. Estava vendo aquele Maierovitch no UOL também sentando, o Jornal Nacional, sentando o cacete na decisão do Alexandre pela dobrada de aposta absurda que ele resolveu dar. E eu digo a vocês, eu faço uma pergunta aqui, uma reflexão. Como é que será que o grande empresariado brasileiro, que está há 8 dias de tomar uma tarifa de 50% na exportação para os Estados Unidos. Bota um tic-tac aí para mim, Bruno. A tarifa está chegando. A tarifa está chegando. 8 dias para a tarifa. A gente tem que começar a botar um contador aqui para a tarifa. Como é que o empresário brasileiro, as elites econômicas, que elas estão vendo, será que vai haver restrição ao mercado de capitais do Brasil, mercado financeiro? Imagina se você é dono de um banco. Daqui a pouco você sabe que está vindo uma lei Magnitsky, que você vai ter que encerrar as contas do Alexandre.
Mas o Alexandre pode dar uma ordem dizendo que não, que você não vai encerrar. E aí você vai ter que decidir entre obedecer o OFAC americano ou o Alexandre de Moraes. Imagina o que essa galera está pensando diante de tantas dobradas de aposta infinita. Vocês acham que essa turma está pensando de maneira positiva? Eu estou gostando do Alexandre, tá falando, Leônidas, porra, vai arrumar tua treta aí com outros. Para aí um pouco de meter a gente nas tuas tretas louca.